Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. E olha, na pandemia o desafio é o estudo, né? Para todas as áreas, para todas as idades. E qual é a importância da gente manter uma rotina? Às vezes a gente não sabe porque mudou tudo na nossa vida tão rapidamente. Pois é, mas uma escola de inglês resolveu fazer um e-book para ajudar as famílias, os pais, os responsáveis. Vamos ver o que eles trazem para a gente para nos ajudar nessa rotina mental e também do corpo. Eu vou conversar com a Regina Madureira. A Regina é pedagoga da International School, é isso? Isso, muito bem. Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Tudo. E olha só, você sabe, Regina, que muita gente reclama de rotina, né? Ah, rotina, né? Eu não acho. Eu acho que rotina é super importante. Dentro da rotina, aí você pode fazer todas as extrapolias possíveis, né? Conta pra gente dessa história, como é que nasceu essa história de fazer um e-book e ajudar as pessoas a terem uma rotina mais saudável. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com você, para falar um pouquinho sobre esses nossos desafios atuais, né? Nós da International School, nós somos um programa bilíngue, e na International School, hoje eu sou gerente de publishing e qualidade. E logo que nós começamos essa questão da pandemia, e nós percebemos que a, a população precisava dessa ajuda, nós desenvolvemos realmente um e-book que está aberto ao público, né, com algumas atividades e algumas sugestões sobre rotina. A gente sabe que rotina é uma coisa que a gente fala do ser humano, e o ser humano ele normalmente se apega muito à rotina por questão de segurança, né? A rotina ela traz segurança. O ser humano ele precisa normalmente saber o que vai acontecer, né? Ele se sente mais seguro quando isso acontece. Não sei se todos são assim, mas assim, a maioria das pessoas se sentem mais segura quando tem uma rotina estabelecida, o que vai acontecer. E pensando nisso e todos esses desafios que nós estamos passando hoje por conta da pandemia, nós desenvolvemos esse e-book, né, que além da questão da rotina, de falar sobre a rotina, tem também algumas sugestões de atividades, né, que nós fizemos com parceria com uma fisioterapeuta, que também indicou a gente não indica não só atividades, né, de entretenimento ou mesmo para desenvolvimento cognitivo do aluno, mas também essas atividades físicas que estão lá no e-book, que são algumas sugestões. Então, a rotina em si, quando a gente fala da rotina, ela é super importante até para a gente estabelecer alguns momentos. Então, por exemplo, quando você fala com criança, quando você tem uma situação dentro de sala de aula, né, de criança, do infantil, você tem a rotina, porque ele precisa dessa rotina para ele saber o que vai acontecer. Então, para isso, a gente deu algumas dicas sobre como estabelecer rotina durante a pandemia. Então, primeiro, o que a gente fala, né? A família precisa estar envolvida, as pessoas que estão naquela casa, naquele ambiente, eles precisam estar envolvidos na questão do desenvolvimento da rotina. Então, o ideal é que seria que todos sentassem e conversassem quais são as atividades que cada um precisa fazer e como que essa rotina vai ser feita. Então, por exemplo, quem que vai cuidar do almoço? Qual que é o horário que, por exemplo, a mãe ou o pai ou aquele responsável por aquele aluno está trabalhando, está fazendo uma videoconferência? Qual aluno precisa estudar? Então, de acordo com essas demandas que a gente tem diária, a gente pode sentar e tem algumas estratégias que a gente pode estabelecer essa rotina. Então, por exemplo, se você tem crianças menores, você é claro que não vai conseguir negociar com elas alguns horários, né? Alguns horários já são pré-estabelecidos, mas você sabendo desses horários, você consegue se administrar melhor. Se são crianças um pouco maiores ou mesmo adolescentes, eles podem fazer parte desse desenvolvimento dessa rotina. E aí, por exemplo, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer semanalmente, a gente pode fazer diariamente. O interessante também é ter a rotina de revisitar o que aconteceu no dia para saber se deu tudo certo, se alguma coisa precisa ser ajustada. Então, por exemplo, no final do dia, num jantar, e aí, o que deu certo? Ah, olha, eu falei que eu ia estudar, mas eu não consigo estudar nesse horário. Então por que você não conseguiu estudar? Porque eu tive que atender a campainha, tive que fazer isso. Ah, então vamos trocar. Amanhã uma outra pessoa faz isso. E assim por diante. Ninguém sabe, né? Ninguém viveu a última pandemia, pelo menos
né, assim, a grande maioria. Então, a gente não sabe como fazer isso dentro de casa, né, de acordo com uma pandemia. Muitas pessoas já trabalham em home office, muitas pessoas já estão acostumadas com essa rotina, mas a maioria não estava, né? E ainda tem a questão de ter a criança ou adolescente em casa fazendo as suas atividades. Então, é super importante fazer esse planejamento para que todo mundo se sinta mais confortável e seguro durante esse período, né? Acho que A gente está é. conversando com a Regina ela é pedagoga da internet. Eles lançaram um e-book muito interessante para falar das atividades que agradada em meninos e meninas e para adultos também, para a gente não perder muito o foco, porque pandemia é uma coisa que a gente nunca viveu com essa intensidade. Ô, Regina, eu queria saber o seguinte: qual é o limite entre o que o pai, o responsável, tem que estabelecer como regra e de flexibilidade? Vou explicar. A gente se acostuma a tudo, até fazer exercício físico, meditar, que a gente acha difícil. Se você começar a fazer, daqui a pouco você sente falta, né? Até coisas que inicialmente são difíceis. Por outro lado, cada um é cada um. Tem gente que se adapta mais de manhã, tem criança que vai se adaptar mais à tarde, né? Então, em relação principalmente a essa disciplina de horários, como é que os pais têm que proceder? Estabelece um horário e acabou? Ou tenta sentir o que é melhor para cada um? Foi o que eu te falei mesmo, Jeremias. Tem que ir sentindo, né? Tem gente que responde melhor, por exemplo, exercício físico de manhã, tem gente que responde melhor exercício físico à tarde ou até à noite. Então, vai ser realmente na tentativa e erro em alguns momentos, né? Se você já tem uma rotina, vocês já sabem, por exemplo, dentro da família, né, daquele convívio, quem é mais adepto a qual horário, aí é uma questão de, como eu brinco, né, de quebra-cabeça, de xadrez, ir montando até chegar num bem-estar para todos de uma maneira efetiva. Então, hoje, por exemplo, eu vou tentar fazer meu exercício físico de manhã. Ah, não consegui acordar, ou aconteceu uma outra coisa, então eu vou tentar fazer meu exercício físico à tarde ou à noite. A mesma coisa o estudar, né? Tem aqueles horários, tem algumas escolas que estão assíncronas, algumas escolas que estão síncronas. Então, também tem essa questão. Qual que é o horário do estudo? O horário de tal horário e tal horário. Então, nesse horário, esse aluno ele precisa estar focado. A mesma coisa o responsável que tem a videoconferência. Então, na verdade, é uma questão de adaptação, mas tem que ser uma metodologia um pouco mais ágil, né? Por isso que eu até falei que seria interessante fazer uma reunião diária e conversar rapidinho com todo mundo da família para saber se aquilo deu certo ou não e como que pode ser mudado, até para todo mundo se sentir confortável nesse momento. É claro que a gente não vai conseguir se sentir 100% confortável, mas o quanto de estabilidade a gente conseguir, né, é muito mais fácil para a gente poder passar esse período tão difícil. Você tem filhos? Tenho, eu tenho. Eu tenho uma pequenininha de 3 anos. 3 anos. 3 anos não dá ainda para fazer ele participar, né? Mas a partir de que idade você acha que é legal chamar para sentar e falar, vamos planejar junto? Olha, você sabe que com a minha filha, né? A minha filha é Estela, né? E muitas vezes eu converso com ela. É claro que ela não tem as tomadas de decisão, mas a gente conversa em relação ao que nós vamos fazer. As crianças, elas conseguem surpreender a gente, sabe, Jeremias? Porque, assim, se você explicar e se você fazer com que ela entenda aquela rotina, ela é muito mais adepta àquela rotina, né? Então, eu consigo conversar com ela. É lógico que quanto mais velho, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, quando você tem uma criança de 5, 6 anos, você já consegue barganhar e conversar melhor para flexibilizar horários. Mas desde pequenininho você já consegue colocar eles mais na rotina. Então, esse horário é o horário de acordar, escovar os dentes, aí você vai tomar café, aí você vai fazer a sua tarefa, enquanto sua tarefa, ou mesmo quando ela é menorzinho, né? Você vai fazer a hora da brincadeira, ou a hora da aula online, se é que ela existe, ou então se ele, por exemplo, ainda é muito pequenininho, com 1 ou 2 anos, e não sei, não está em aula online, mas ele tem aquele momento de atividade. Então, tudo isso você consegue estabelecer
E foi exatamente o que você falou anteriormente, né? É uma coisa mais difícil, mas você consegue envolver. Quanto mais velho, a dinâmica fica mais fácil, né, em relação a esse estabelecimento. Então, por exemplo, você chega para o seu filho adolescente, você fala assim, tá, quais são os horários que você precisa estudar? Quais são os horários que você pode ajudar nos afazeres domésticos? Quais são os horários que você vai ter para não fazer nada, ou fazer alguma coisa que você esteja com vontade, como, por exemplo, um hobby. E aí você consegue, com essa negociação, fazer com que ele se engaje também. Porque a questão da rotina foi exatamente que você tinha dito também, é que uma hora você começa a fazer e aí você sente falta, né? Então, o início do engajamento é que é importante, a pessoa entender que está ali naquele período é importante. Então, para a criança um pouco menor, você consegue conversando e você consegue mostrando para ela de acordo com as brincadeiras, né? Até para ela fazer as atividades pedagógicas, por exemplo, que a escola está proporcionando. Ô, Regina, eu aprendi, a pedagogia lá em casa era assim, minha mãe, de manhã, ela colocava um negócio na geladeira para Jeremias lavar. Quando ele levantava de manhã e tinha que limpar a cozinha, o dia já não era mais. Quando estava escrito quarto, já era melhor. E o incentivo era um chinelo que ficava na porta quando ela voltasse, pronto, né? A pedagogia mudou, então, tem que envolver e participar mais a turminha, que aí eles Na tomando a verdade, decisão. na verdade, o que você para pensar, né? Conforme você passa com as gerações, as propostas de desenvolvimento, elas começam a ser adaptáveis de acordo com a sua necessidade no cotidiano. Então, por exemplo, se você começa a desenvolver o seu filho, né, a criança, para ela ter esse pensamento crítico, ela entender o porquê que ela está fazendo as coisas, ela se engaja muito mais rápido. Então, por exemplo, na época quando você falou, né, eu era pequeno, tinha o chinelo lá e tinha que fazer. Mas se você chega para o seu filho e fala assim, olha, você precisa, não sei, um exemplo, você precisa ajudar a fazer essa tarefa da casa. Ah, mas eu não quero, eu não gosto. Mas olha só, se você não faz, alguém vai ter que fazer, alguém vai ficar sobrecarregado. Então, por que a gente não divide, cada um faz um pouquinho, para ninguém ficar sobrecarregado e todo mundo ter esse tempo, né? Esse tempo livre. Então, por que um só vai ter esse tempo livre e o outro não? Então, mas eu não gosto de lavar louça. Tudo bem, então o que você gosta de fazer? Eu gosto, gostar é forte, né, essa palavra. Mas assim, o que você se sente mais confortável em fazer? Assim, o que você acha mais fácil fazer? Eu prefiro, sei lá, enxugar a louça. Então, tudo bem, então você enxuga a louça e eu lavo a louça. A gente precisa sempre fomentar esse desenvolvimento holístico do ser humano, né? Que ou seja, fazer as coisas com o propósito, ter esse pensamento crítico, ter essa criatividade, né? Que são os pilares das competências e habilidades do século XXI, né? Que nós já estamos nele, por sinal. Então, a gente precisa saber que todo esse desenvolvimento ele vai ser importante para o futuro para aquela pessoa. Né? Então, olha, por que você faz? Eu não queria enxugar a louça. Então, qual que é a sua sugestão para não enxugar a louça? Porque a louça precisa estar enxuta para a gente poder usar depois. Então, qual que é a sua sugestão? Como que a gente pode negociar? Essa questão de negociação, você está desenvolvendo uma outra habilidade, né? Uma outra competência que é extremamente importante, que também tem a questão das múltiplas inteligências e das soft skills que chamam agora, né? Ou seja, a pessoa conseguir resolver problemas que, né, por exemplo, hoje as tarefas de casa na pandemia são problemas, né, que a gente precisa resolver com diferenciações. Então, se você chega e fala assim, faz, e a pessoa não vê esse propósito, mas por que eu tenho que fazer? Qual que é essa peça? Qual que é essa peça que eu sou do quebra-cabeça? Fica mais difícil dela ficar engajada e mais difícil dela entender que ela tem que fazer. Mas a partir do momento que você conversa e você mostra e você discute, e você chega num denominador comum, é até mais fácil de cobrar. Então, mas a gente não tinha conversado? Não estava combinado isso? Né? Você pergunta da minha filha de 3 anos, eu faço combinado com ela desde o início. Olha para você, qual que é o combinado? Combinado é esse, então vai seguir? Vamos seguir. Mas eu tinha um chefe que eu tenho temor desse combinado, que tudo ele falava para mim, foi combinado, então combinado não é caro, né? Então, quando ele lembrava do combinado, mas você tem razão. E para quem nos acompanha, Regina,
a gente falou, eu falei aqui do chinelo, mas se você é adolescente ou jovem e está nos ouvindo, olha só, se você for para nossos antepassados, a coisa ia piorando, né? Antes do chinelo tinha cinta, antes da cinta tinha um fio e para trás era pior. Hoje a gente resolve tudo na conversa, no diálogo. É muito melhor. Bom, a gente tem mais uns 10 minutos aí para conversar e eu queria que a gente fizesse um apanhado rápido do e-book, que eu estou aqui no International School. Se você colocar aí no Google International School e-book, você vai para o e-book deles. E o que tem lá? Planeje a sua semana inteira, as dicas gerais que eu queria que você passasse, né? Você já falou de planejar a semana inteira, é importante. Lembrar de combinar a todos, comunicar a todos o que foi combinado, envolver as pessoas. E aí vem, manter uma alimentação regrada e depois não desprezar as atividades físicas. Vamos começar pela alimentação, então. A alimentação saudável é muito importante, porque, claro, né, nesse período de pandemia, o que a gente faz? A gente normalmente deixa a alimentação saudável de lado, né? Você está em casa, você tem mais acesso a petiscos, a coisas fora de horário, e também essa questão da alimentação, ela traz todos os sais minerais e todas as nutrientes que a pessoa precisa. Então, é realmente um combinado, né, da alimentação com os exercícios físicos. Isso a gente conversou muito com a fisioterapeuta que nos ajudou a fazer, até para a gente dar essas dicas de uma maneira mais efetiva, né? E aí, em relação às outras atividades que a gente propõe, são atividades que foi a nossa equipe pedagógica que ajudou a fazer, e elas estão separadas por idade, né? Na verdade, pelos segmentos que a gente tem hoje de educação. Então, tem educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Até para que o responsável, quando ele está com a criança, né, ou com o adolescente, ele saiba qual tipo de atividade está mais adequada para aquela idade, né? E com essas atividades, com essas sugestões de atividade, e também, claro, com a alimentação saudável, com a rotina, com os exercícios físicos, a gente espera realmente que a gente tenha ajudado um pouquinho nesse momento. A gente podia conversar um pouquinho sobre as atividades que a gente propôs, né? É isso que eu queria falar. Vamos diretamente para as atividades, então. Legal. Para o infantil, a gente colocou bastante música, né? Algumas músicas, até porque a criança ela é estimulada muito com o auditivo, né? Então é super importante que tenha música e algumas atividades também físicas, com alongamentos. Então, os responsáveis também podem fazer junto, que aí eles têm essa conexão, que é muito importante. Para as atividades de fundamental, anos iniciais. Antes disso, nós colocamos também umas atividades que são chamadas de DIY, Do It Yourself, que são atividades que o adolescente, ou mesmo a criança um pouco mais velha, ela pode performar, né, e fazer as coisas que eles gostariam. Por exemplo, a gente tem sugestão de atividade de como fazer uma bússola. Então, eles podem fazer uma coisa maker durante esse período. E para os alunos também dessa faixa do ensino fundamental, a gente também dá algumas sugestões de coding. Então, ou seja, a gente tem lá uma sugestão de um programa, né, que pode ser feito download, ele é open source, ele tá disponível. É um programa que a gente usa, também a gente recomenda dentro do nosso material, né, que a gente disponibiliza, mas pode ser utilizado com qualquer outro programa que desenvolva coding. E aí, com esse programa, nós tivemos alguns desafios, né, para os alunos, para as crianças e para os adolescentes fazerem. Então, tem alguns desafios que são relacionados ao Covid mesmo. Então, como que ele pode fazer um jogo em que o personagem principal do jogo tenha que falar sobre conscientização como que fala, das medidas que a gente tem que tomar, né, de prevenção. As medidas que tem que tomar, ou mesmo, por exemplo, como que você faz para ir para o hospital, quando você precisa ir para o hospital, ou seja, algumas medidas relacionadas ao Covid e do cenário atual, né? Então, com isso, a gente quer também trazer essa realidade para esse adolescente, para essa criança, porque é muito difícil tangibilizar, né? Olha, tem um vírus lá fora que você não pode pegar.
Tá, mas por que eu não posso pegar? Eu quero continuar falando com os meus colegas, eu quero ir na casa deles, eu quero ir no shopping, eu quero continuar minha vida normal. Então, até para trazê-los para essa questão, né? Ou seja, a nossa ideia também foi ajudar os responsáveis com esses desafios de uma maneira lúdica, para que eles sejam envolvidos, para as crianças e adolescentes sejam envolvidos nesse tema atualmente. Né? Então, foi assim que a gente montou esse book. Muito bem, o programa Alesp Conecta está aqui com esse objetivo de conectar as pessoas, conectar ideias, o que a gente está fazendo nessa pandemia, especialmente na área da educação, e o International School fez um e-book, está lá, é só você colocar, o endereço é meio complicado, mas é só você colocar aí no Google, International School e-book, tem muita atividade. A primeira, a Regina, que é a nossa pedagoga, está explicando, que é sobre cantar, tem atividade física, depois vamos aquecer, step by step, aí tem polichinelo, tem um monte de atividade física para você fazer, separado por idade. Agora, você falou para mim, ó, prega bolas, tem um monte de coisa, né? Escalada. Agora, Regina, você falou também da questão do game, né? O game está dentro desse parâmetro aqui do Kodu, que é de programar, ou é coisa distinta? Essa programação. Esse foi um software que a gente sugeriu, né? Até o software que a gente sugere também, porque é um software aberto, ele está open source, as pessoas podem fazer o download dele, e nesse software eles podem fazer esse jogo, né? Com esses desafios que eu falei. Isso. Em relação às atividades físicas, as atividades foram desenvolvidas mesmo por uma especialista para cada uma das idades. Então, até para fazer esse engajamento, porque a gente também entende que é claro que a gente está muito dentro com internet, com celular, com computador, então a gente não pode deixar de lado esse lado de educação física, né, do físico, de desenvolver realmente, de fazer essas atividades. Então, para isso, porque também muita gente não tem esse conhecimento, a gente aliou esse book, tanto com essas atividades cognitivas, como essas atividades físicas para as crianças e para os adolescentes, né, como eu falei, é para o público em geral. E aí os responsáveis também podem participar e fazer também as atividades, por que não? Nesse caso do game, o responsável pode fazer a sugestão dele de jogo, o adolescente fazer a sugestão dele e um jogar o jogo do outro, até para, né, fazer esse momento mais interativo e mais unido da família. Olha, Regina, eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, e não é fácil, não, essa... Por isso que eu estou aproveitando aqui a sua experiência como pedagoga, porque eu estava conversando com uma pedagoga esses dias, falei, olha, eu convidei meus sobrinhos aí para a gente fazer um monte de atividades, estudar inglês durante a pandemia, né? Mas às vezes eu combino, a maioria não vai. Aí ela falou, olha, você tem que preparar de um jeito de ensinar sem deixar chato, e mostrando que está querendo ensinar, né? Vamos ensinar educação financeira, então agora você vai ter que ler esse livro. Ela falou, não, estabelece um jogo, brincadeira. Então, é aquela história, né? Às vezes, formular a pergunta, uma pergunta inteligente já é metade da resposta. Mas dá muito trabalho, né? Mas tem que ter esse trabalho. O que você diz para os pais em relação a isso? Principalmente nessa época que educação infantil, a gente sabe que as crianças precisam tanto de sociabilidade, né? Às vezes não dança, não faz nada, vai para a escola, volta dançando, volta diferente, né? Mas agora não dá, né? Então, o que você fala para os pais em relação a elaborar boas propostas para os seus filhos em relação à pedagogia? Assim? Essa é uma grande pergunta, uma boa pergunta. Na verdade, o que a gente sempre fala para os responsáveis é que a criança está em desenvolvimento sempre, desde que ela nasce. O ser humano está em desenvolvimento sempre, ele não para de desenvolver. Né? A gente aprende uma coisa nova todo dia, né? Desde, sei lá, uma coisa que você não sabia, como, por exemplo, da internet, isso na internet, aquilo na internet, ou utilizar um dispositivo, por exemplo, a gente continua sempre desenvolvendo, né? E a criança, logo do início, quando ela é pequenininha, ela faz esse desenvolvimento muito rápido. Então, o que acontece? Nesse caso que a gente está vivendo, fazer esse laço, fazer essa criação mais próxima com a criança é muito valioso, né? Ou seja, essa socialização que a criança tem na escola com outras crianças, muitas vezes vai ficar um pouco mais complicado, mas dentro de casa, ela pode sim ser estimulada.
Então, como você falou, ia para a escola, volta dançando, agora não está indo para a escola, como que faz? Mas dentro de casa a gente pode estimular isso e com atividades lúdicas. Foi exatamente isso que a gente estava falando. Ou seja, por exemplo, quando você está com o seu filho, ou mesmo com o seu sobrinho, né, com a criança em si, o que você tem que fazer? Você tem que envolvê-la. Mas como que eu faço isso? Poxa, eu falo e ela não responde, ou ela não fala. Mas do que ela gosta? Você conhece essa criança? Não adianta você chegar para uma criança que não gosta de super-herói e falar assim, vamos brincar de super-herói? Ela vai olhar para você e falar assim, mas eu gosto de brincar de Lego, eu gosto de brincar de blocos, eu gosto de brincar de, sei lá, de pintura. Então, será que você não pode dar um passo para trás e conhecer um pouco mais do que essa criança tem, essa vontade de aprender, e essa vontade, como ele fica engajado, para depois em si você conseguir fazer essas atividades? Então, por exemplo, quando a gente fala do combinado, né? O combinado é uma maneira de você ensinar para a criança o que você vai planejar e qual que é a expectativa e realidade. Então, por exemplo, olha, vamos combinar que vai ser assim, assim? Vamos combinar que você vai assistir um pouquinho do seu desenho animado e depois a gente vai fazer um desenho junto sobre aquele desenho animado que você assistiu? Vamos. Não quero fazer desenho. Então, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar de blocos. Então, tudo bem, vamos brincar de blocos. Vamos fazer a mesma atividade brincando de blocos? Então, ou seja, o objetivo em si, qual que é o seu objetivo com aquela atividade com a criança? Meu objetivo é que ela me conte o desenho animado que ela assistiu. Então, tudo bem. Como que ela pode se expressar? Então, o que eu acho que é muito importante deixar o recado para os responsáveis é que muitas vezes a gente olha a criança pela nossa ótica e a gente já deixou de ser criança há um pouco de tempo já. Então, é interessante você começar a olhar pela ótica dele, né? Pela ótica dessa criança. E aí, como que você, criança, se engajaria nisso, né? Porque você, adulto, se engaja de outra forma. Mas como você, criança, se engajaria desse jeito? Como que você, lá dentro, você já foi criança, né? Como que você faria isso? Como que seria legal? Vai ler revista infantil, volta a ler revista em quadrinho para você entrar nesse universo, depois você começa a conversar com as crianças, senão a gente fica muito distante. Regina, a gente só tem 2 minutinhos, eu queria que você encerrasse então, para falar sobre a questão do inglês, porque é muito importante. Hoje quem fala inglês e, por exemplo, trabalha numa área de tecnologia da informação, olha que beleza, trabalha no mundo inteiro, pode trabalhar de casa, tem gente que mora em vários países, mas tem que falar inglês, né? Tudo isso que você passou sobre fazer planejamento, boa alimentação, atividade física, o resto está tudo lá no e-book, vocês podem ver. Vale para o inglês também? Ou ao ensino de um idioma, o aprendizado, tem algumas especificidades? Na verdade, no nosso programa bilíngue, a gente já faz esse tipo de abordagem, né? Ou seja, a gente já trabalha as competências e habilidades do século XXI e já faz esse desenvolvimento holístico da criança e do adolescente. Então, isso está totalmente interligado com o nosso programa bilíngue, ou seja, você fazer essas atividades, você propor, fazer um meio para que a criança aprenda, né, por meio do inglês. Então, a gente faz esses desenvolvimentos das atividades para que isso ocorra. Então, o idioma, na verdade, ele é adquirido de uma forma mais holística, assim, de uma forma mais natural. E é claro que o idioma, ele precisa estar junto com a vida da pessoa de uma maneira que ela veja esse valor, né, que agregue esse valor. Então, por isso que a gente sempre faz essas nossas atividades. Então, o programa bilíngue da International School, ele prepara isso realmente para a sala de aula e fora dela também. Ou seja, o adolescente, a criança, ele tem esse contato com a língua inglesa, vai fazendo o desenvolvimento da língua inglesa, mas com significado, e fazendo esse desenvolvimento dessas competências e habilidades, para que realmente o idioma ele esteja conectado com o dia a dia, né, e ele faça sentido. E, além disso, ele tenha realmente esse idioma como dele, como uma forma de se comunicar e em alguns momentos que ele realmente precisa, nos momentos que faz sentido. Então, essa nossa abordagem é para que seja fomentado esse desenvolvimento do adolescente, da criança, e usando o inglês como meio. E com isso a gente faz esse nosso desenvolvimento dos nossos materiais,
No caso, a gente também fez esse desenvolvimento desse e-book. Até quem fizer o acesso desse e-book vai verificar que a gente fez também sugestões para que as atividades possam ser feitas em inglês, né? Até para manter esse contato com a língua inglesa, esse contato com o idioma. Então, é sempre muito importante pensar no inglês como um meio para fazer essa comunicação, até porque mais para frente, né, não só mais para frente, mas agora mesmo, o idioma ele é extremamente necessário, pensando totalmente nessa globalização, né? Veja bem como foi tão rápido para chegar um vírus que estava do outro lado do mundo, no Brasil, de uma rapidez tão grande, a gente tem os dados tão rápido, né? A gente consegue acessar os dados e consegue falar com as pessoas, né, do outro lado do mundo via computador, usando o tablet, os celulares. Então, essa globalização que já existe tem um contato com o idioma muito forte, e o idioma é o inglês. Então, por isso que a gente pensa sempre que esse desenvolvimento precisa ser holístico, ou seja, a pessoa precisa adquirir o inglês como língua dele mesmo, para que ele possa fazer essa comunicação mais efetiva. Eu conversei com a Regina Madureira, nosso tempo já passou, então fico por aqui. Ela é publisher da International School, deu muita dica importante para a gente. Qualquer coisa você vai lá, procura o e-book deles, que está muito legal. Obrigado, Regina. Eu que agradeço, Jeremias. E a você que nos acompanhou, a gente fica por aqui no Alesp Conecta e até a próxima edição.